Olá pessoal, estamos chegando com mais um Esporte Hoje TV. Nesse período de férias, agora já as atividades do esporte começando a ser normalizadas, né? E a gente aqui tem, na cidade de Patrocínio, o Patrocinense também já se preparando para o Campeonato Mineiro do Módulo 2. E hoje nós vamos receber aqui no nosso Esporte Hoje o técnico do Patrocinense, Jean Rodrigues. Ele que vai participar conosco aqui para falar sobre esse trabalho, sobre a equipe, enfim, e a gente vai ter muitas novidades aqui para você no programa de hoje. Vou começar cumprimentando aqui o Adélio Furtado, nosso companheiro, repórter que cobre o dia a dia do Patrocinense. Adélio, um abraço, prazer tê-lo aqui de novo. Um abraço, Luiz Antônio. Para nós é um prazer também estar aqui de novo. A gente está retornando às atividades aí, o Patrocinense seguindo firme, principalmente na preparação da equipe para esse difícil campeonato, e o futebol amador também, o calendário da Secretaria de Esportes retornando, a Liga Patrocinense Futebol também já marcando as suas reuniões. Bom, e o nosso convidado aqui é o Jean Rodrigues, né? O Jean Rodrigues vocês já ouviram aí através das emissoras de rádio e tudo mais, já viram nos sites, mas agora a gente vai ter a oportunidade de apresentar o Jean aqui, o novo treinador do Patrocinense, né, na televisão. Ô Jean, um prazer tê-lo aqui a primeira vez, né, no nosso Esporte Hoje, da TV Ouro Verde, Canal 11, também da Rede Hoje, e desejar a você já de imediato boa sorte aqui na cidade de Patrocínio. Quem agradece sou eu, né? É o primeiro contato que a gente está tendo agora, ao vivo, e espero repetir o sucesso que o Patrocinense teve nesse ano de 2010. Ok, vamos começar então falando sobre o time, né, Jean? Você está trazendo, é evidente que é uma competição diferente. Você disse isso, inclusive, na segunda-feira no Esporte Hoje, através da rádio, na Rainha da Paz e na rádio Hoje. Às vezes a preocupação da torcida com a questão da juventude dos jogadores, isso é um tema que a gente vai abordar também, mas é uma competição diferente, né? O ano passado foi uma coisa, esse ano é outra, completamente diferente, então a torcida vai ter que ter um pouco de paciência, inclusive nesse princípio, né? Foi falado ontem até em relação a isso. O que a gente espera é ter o mesmo sucesso, mas a expectativa tem que ser outra, né? A gente não pode viver muito do que aconteceu em 2010. Até porque quando você obtém um sucesso desse, alguns atletas é natural que também suba, que vão jogar a primeira divisão em outros estados e que você não possa contar com os mesmos aqui. Então esse ano a gente conta com alguns atletas que se manteve aqui, mas é uma equipe nova, é uma equipe que a gente está reformulando, é um campeonato diferente, é um campeonato mais competitivo, é uma chave que todo mundo que acompanha sabe que é uma chave mais forte, uma chave realmente de risco, e isso requer que a gente eleve não só a qualidade dos nossos atletas, com a qualidade do que a gente executa em campo, né? Jean, o torcedor patrocinense, ele estava com muita vontade do retorno do futebol profissional. O futebol voltou num nível muito bom, a equipe muito bem estruturada, uma comissão técnica bastante homogênea. E para esse ano de 2011, a gente sabe que o campeonato é mais difícil. A gente gostaria de saber de você, já que a gente sabe que você é um treinador bastante jovem, mas muito experiente, para a gente comentar e falar para o torcedor, principalmente as experiências que você já teve no futebol. Graças a Deus, obrigado pelo jovem, né? Nem tanto assim. Graças a Deus eu comecei cedo, com 27 anos, eu assumi uma equipe profissional, que era a equipe do César Sampaio e do Rivaldo, que era o Guaratinguetá. Juntamente com o César, a gente obteve 2 acessos, graças a Deus. Aí de lá tive outras passagens. Mogi das Cruzes, União, Santo André, São Caetano, Portuguesa Santista, Brasileiro, Série B, graças a Deus. Então a gente, graças a Deus, obteve realmente algumas passagens, alguns momentos difíceis, que retornar para o Guaratinguetá em 2004, tirar do rebaixamento da Série A2, reformular todo o elenco, montagem de grupo, e onde a gente obteve o acesso para a Série A1. Então, graças a Deus, a gente teve sim a oportunidade dentro do futebol de fazer várias coisas, e o que a gente espera aqui é que a gente consiga também obter o resultado, né? Eu falei anteriormente que a gente não pode viver do passado, mas a gente tem que aproveitar o momento, né? E o momento que a cidade vive, que o Patrocinense vive, é um momento muito bom, é um momento de apoio, que a cidade inteira apoia, que a cidade inteira torce, e o que a gente espera é que esse ano isso se confirme, né?
Jean, essa chave aqui da equipe do Patrocinense é a chave mais difícil que tem, muito mais difícil que a outra chave. A gente sabe que Ituiutaba e Uberlândia praticamente é duas equipes favoritas. O Ituiutaba porque vai disputar o módulo 2 do Campeonato Brasileiro e o Uberlândia já tem uma equipe montada há bastante tempo. A gente gostaria de saber de você se o primeiro momento dessa equipe, porque de 6 equipes vão classificar 4 para a segunda fase dessa competição. O primeiro grande objetivo dessa equipe é ficar entre os 4 e conseguir a sua classificação para a segunda fase dessa competição? É óbvio que a nossa equipe, a gente tem que ter os pés no chão e saber que é a equipe mais nova da competição. E obviamente também que o objetivo maior é o acesso, mas para você chegar no acesso você tem que obter a classificação da primeira fase. Então esse peso a gente tem que tirar um pouquinho das costas da gente aí, né? Mas a gente sabe a dificuldade da chave e eu costumo dizer que o que faz uma equipe ser forte não é somente o nome, não é somente o tempo que esse grupo está junto, mas as pessoas que compõem. Não adianta você estar no Cruzeiro ou no Atlético e as pessoas que compõem diretoria, comissão e jogadores não serem pessoas capacitadas e de qualidade para ali estar. Então o que a gente espera é que esse ano o Patrocinense esteja e a gente consiga fazer um Patrocinense realmente forte. E quando eu digo forte, não é somente dentro de campo, é o extra-campo, com esse apoio não só da diretoria, como Prefeitura, Secretaria de Esporte, que ontem eu tive com o Marcos, deixou a gente totalmente à vontade aqui e a cidade apoie. Então o que a gente espera é que o Patrocinense seja forte, porque assim as pessoas que compõem essa equipe sejam realmente pessoas que estejam envolvidas e comprometidas, né, com o que vai acontecer aqui em 2011. Agora, Jean, tem esse amistoso lá em Franca, que foi marcado, vai acontecer nesta quinta-feira. Não vai ser nenhum amistoso propriamente dito, é um jogo treino e tal. E dá para você já dar uma conferida e ver com quem você vai poder contar no campeonato, né? Sempre é bom você trabalhar com o ideal, mas em alguns momentos você tem que trabalhar com o que é real, com o que a gente vive no momento, né? É um momento que não seria ideal a gente fazer esse jogo, que a gente está numa fase ainda de preparação, mas a gente sabe a dificuldade que tem a nível de distância, de início de competições, né? A Série A1, a Série A2, normalmente ela começa antes, então a gente optou em fazer esse jogo, até para que eu conheça um pouco as características individuais de alguns jogadores que eu não conheço ainda, né? E sabemos a dificuldade do time que a gente vai enfrentar, porque eles estreiam na competição a semana que vem. Eles já estão numa fase já de acabamento, a gente está numa fase de preparação ainda, principalmente da parte física, a parte de posicionamento. Mas o que a gente espera é que a gente faça um bom jogo, não a nível de resultado, mas a nível do que eu espero que a equipe já produza em campo, né? A nível de impor o jogo, a nível de confiança, é isso que a gente espera. Bom, antes de te agradecer a sua presença aqui, o Delinho parece que tinha uma pergunta sobre esquema tático, né, Adélio? Porque a gente estava perguntando para o Jean, conversando com o Jean, se ele gosta de jogar mais com 3 zagueiros ou gosta de jogar mais com 2 zagueiros, mas o Jean é um treinador, Luiz Antônio, que a gente está vendo trabalhar e vê que é um cara bastante moderno e muito estudioso no futebol. Por isso a gente gostaria de perguntar para você, Jean, se você já sabe algumas coisas, principalmente dos adversários, nessa primeira fase da equipe do Patrocinense. Eu não fiz ainda o Campeonato Mineiro, mas é por isso que eu digo que a equipe fica forte quando você tem um grupo forte, né? Então, através das pessoas que compõem a equipe, a gente está buscando, através do Daguia, que é meu auxiliar, o Paulo Ney, que está direto, Walterson, Fabinho, as pessoas que convivem aqui, a gente está buscando informações, a gente sabe de amistosos de equipes da nossa chave que estão marcando as datas. Com certeza a gente vai tentar ter o máximo de informação e de preferência imagens de algumas coisas para que a gente consiga não ter muita surpresa durante os jogos, né? E quando você faz um campeonato que você não tem a facilidade de assistir um jogo do adversário, normalmente você tem que dobrar o trabalho de posicionamento em campo para que você não seja
aprendido, né? Então você já faz a parte de posicionamento, a sua equipe sabendo jogar, principalmente a parte defensiva contra uma equipe que libera os 2 alas ao mesmo tempo, ou mete o terceiro atacante. Então a gente já faz o trabalho de variação do nosso esquema tático para que a gente consiga, no campeonato, né, não ter surpresa durante os jogos. Ô Jean, eu agradeço aqui a sua presença no nosso esporte hoje, é a primeira de muitas, espero, e espero que no campeonato a gente tenha sucesso, né, e qualquer que seja a participação, a posição do Patrocinense no campeonato, você será sempre um dos nossos convidados aqui do programa Esporte Hoje, no canal 11 da TV Ouro Verde. Obrigado, agradeço aqui pelo espaço. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Paulo Ney, que é o diretor de futebol do Patrocinense, sobre as novidades nas contratações. E também vamos falar da Copa Regional Amapá. Daqui a pouquinho. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em Patrocínio, Gráfica Real. Compre móveis de qualidade sem sair do orçamento. Em Patrocínio, as lojas Reon têm tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece esse presente. Lojas Reon. Pois é, estamos de volta com o Esporte Hoje TV, aqui pela TV Ouro Verde, canal 11 e também no portal da Rede Hoje. Agora a gente conversa com o Paulo Ney, que é diretor de futebol do Patrocinense, para falar sobre contratações. E a gente já conferindo que nesta terça-feira chegou o lateral direito que a equipe estava esperando, né, Paulo? É um prazer tê-lo aqui no nosso Esporte Hoje. Luiz, é um prazer estar aqui participando novamente. E como você disse, né, a gente passou dessa primeira fase que era tentar manter a base da equipe que conseguiu acesso. A gente conseguiu manter quase todos os jogadores que estavam jogando, só não conseguimos manter aqueles que foram para o time do Santo André disputar a Série A1 do Campeonato Paulista. E fomos atrás de outros reforços, com indicação, com a ajuda do Jean Rodrigues, nosso treinador. E montamos um time aí que a gente espera que venha desempenhar um bom papel. Trouxemos alguns jogadores já com uma boa experiência, o caso do goleiro, Thiago Gaúcho, o caso do Paulinho, zagueiro. Hoje, como você está falando aí, chegou um jogador, uma posição que a gente tinha uma certa carência, o Gauchinho, lateral direito, um jogador que já teve passagens pela seleção de base, pela seleção brasileira de base, que já jogou pelo Flamengo em 2006, se não me engano, já jogou pelo Remo, já teve uma experiência no exterior, e é um jogador que vai ajudar muito a gente. Juntamente com o Vinícius Quis também, o volante que chega já como indicação do Jean, um jogador que ele já viu atuando, que confia no potencial dele. E a gente nunca pode deixar de deixar algumas vagas em aberto no decorrer da competição. Se a gente precisar e ver a necessidade de algum outro jogador que for interessante a gente trazer, a gente vai trazer. O prazo de contratação fecha quando? Termina no final da primeira fase. Então a gente tem um tempo aí para analisar a equipe durante os jogos e ver o que a gente vai estar podendo fazer. Paulão, você tem muita experiência aí no futebol mineiro, já participou com a equipe de Poços Caldas do módulo 2 e desta maneira, além de conhecer os atletas do Patrocinense, conhece também os atletas dos adversários. Você acredita que o grupo que o Patrocinense está montando hoje é um grupo aí para buscar coisas boas, para lutar por classificação e quem sabe o acesso para a primeira divisão em 2012?